Paz, meus queridos, eu sou o pastor Saulo Moscoso e eu estou aqui nesse momento para fazer com você uma reflexão importante numa data muito importante. Em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32, nós temos uma reflexão interessante falando em relação ao desenvolvimento do crescimento de um filho e do relacionamento desse filho com um pai. É interessante perceber os aspectos que falam de maturidade, falam da fase em que cada um está vivendo, aquela realidade de suas vidas, mas mostra também como um pai pode ser extremamente carinhoso, paciente, maduro e ter expectativas mesmo olhando para uma situação que é certo que vai dar errado. Eu tenho certeza que nessa passagem a visão do pai, um homem maduro, ele viu que aquilo ia dar errado, que a decisão daquele filho acabaria dando errado. Mas ele não podia privar o filho de viver aquela experiência e de, por si só, aprender o caminho de volta para casa. Para a gente entender isso melhor, é claro, vamos ler o texto, ou parte desse texto aqui de Lucas 15, a partir do verso 11. Vamos ler? Acompanha comigo aí. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Caído em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O texto continua falando o segundo momento dessa passagem, desse acontecimento, que foi a reação do filho que permaneceu trabalhando com o pai de forma justa, correta, fiel. Então, esse filho retornando do campo, e é interessante que o texto nos fala aqui em sua continuidade, até o verso 32, que esse filho estava voltando do campo, ou seja, era um homem que estava acostumado o tempo todo a trabalhar nas terras do pai, que são também as suas próprias terras, mas era um cara dedicado. E quando ele voltou, ele viu toda aquela festa, chamou um dos servos do pai, e perguntou: que alegria é essa? Que festividade é essa? E aí o servo relatou tudo o que aconteceu a ele. E em resumo disse: olha, o seu irmão que estava perdido, ele voltou, e o seu pai está dando uma festa para comemorar o retorno do seu irmão. E aí aquele filho, ele ficou extremamente cheio de ódio, cheio de raiva, e ele disse: eu não vou participar dessa festinha. Mas o pai saiu e convidou: filho, entra, vamos participar conosco, é o seu irmão. E esse menino, ele reclama, ele diz: olha, pai, esse seu filho pegou tudo que tinha e gastou, saiu, abandonou a gente. Mas eu fiquei aqui com o senhor todos esses anos trabalhando e te servindo o tempo inteiro. E o senhor nunca me deu um novilho para fazer um churrasco, uma festa com os meus amigos. E o pai disse para ele: filho, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é seu e você está comigo o tempo todo. Esse texto ele nos desafia a entender essas afirmações tão ricas
de alguns pontos de observação diferentes. A gente pode ver, num contexto geral, que um pai, ou o nosso pai, o nosso Deus, ele é muito paciente para conosco. Nós, como filhos, algumas vezes a gente não quer se dobrar à sabedoria do nosso Deus. Muitas vezes, como filho, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente acha que sabe alguma coisa ou sabe muito sobre a vida. Às vezes a gente quer tomar os nossos direitos e fazer da nossa forma. Óbvio, assim como aconteceu nesse texto, a gente acaba quebrando a cara, a gente acaba ficando numa situação muito dificultosa e às vezes muito humilhante. E aí, o que vem em primeira mão no sentimento ou no coração humano, já errado, já em pecado, é um sentimento de orgulho. A gente pode ver nesse texto que esse filho, ele cometeu algo grave. No contexto da época, em que nos é relatado aqui nesse texto, era uma ofensa absurda quando um filho, um herdeiro, vinha cobrar a sua herança, sendo que o seu pai ainda está vivo. Era dizer assim, olha, eu não me importo se você está vivo ou se você está morto, o que eu quero é o que me pertence, eu quero a minha grana, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha herança. Então, era visto dessa forma. Inclusive, o pai poderia castigá-lo por isso. E ele seria mal visto diante da sociedade. Mas veja que quando esse filho imaturo, digamos assim, foi até o pai e cobrou a sua herança, a atitude do pai não foi ameaçá-lo, não foi demonstrar toda a sua tristeza, toda a sua amargura, todo o seu desapreço por aquela situação, toda a desonra que ele estava recebendo ali, ele não cobrou nada disso. Ele disse, você quer a sua herança? Sim, eu quero a minha herança. Então o pai foi lá, separou o que era dele, entregou e deixou que ele tomasse a decisão. E é claro que ele tomou a decisão errada. Ele pegou todos os bens e foi curtir, como a gente diz nos dias de hoje, Pegou a grana dele e foi curtir. Foi para longe no objetivo de que ninguém metesse a mão no que era dele, que ninguém tentasse governar a vida dele, que o pai não tivesse mais ele debaixo dos seus olhos para lhe dar direções ou para cobrar qualquer que fosse a situação ou o posicionamento. Então ele queria liberdade total, ele queria se rebelar. E foi o que aconteceu. E o pai resistiu a tudo aquilo. Veja que o pai ficou na expectativa, e isso acontece conosco em relação ao nosso Deus. Muitas vezes, como filhos, a gente pega tudo que recebeu de Deus em nossa jornada, a gente sabe que Deus é bom, a gente já sabe que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a gente sabe que Deus perdoa, a gente sabe que a gente precisa, a gente pode pecar como fosse, a gente fizer aquela oração sincera, de fato, e entrar em arrependimento, Deus vai nos perdoar. E às vezes me parece que com essa informação que a Bíblia nos entrega, a gente folga no relacionamento com o nosso pai. A gente acha que pode fazer o que quer, como quer, e que um dia, quem sabe, eu vou lá e quando eu já tiver curtido tudo e todas, eu vou lá e me arrependo. Não é assim que funciona. Muitos de nós não têm esse tempo, essa oportunidade que esse filho teve aqui no texto de cair na real, depois de passar por muita humilhação e fazer o caminho de volta. Esse filho, ele deixou de lado o orgulho, disse, bom, eu não tenho mais direitos com o meu pai, eu vou voltar lá e eu vou pedir a ele que ele me aceite pelo menos como um dos seus empregados. Eu pequei contra o céu, eu quebrei as leis e eu feri o meu pai, mas eu preciso me humilhar porque senão eu vou morrer. Muitas vezes nós precisamos como filhos chegar nesse entendimento. Cara, se eu não volto, eu vou morrer. A gente precisa de fato deixar o orgulho de lado, voltar diante do nosso pai e colocar toda a nossa verdade aos pés da cruz, ou diante do nosso Deus, do nosso pai, e dizer, olha pai, eu fiz tudo errado, me perdoe, eu fui imaturo, eu fui egoísta, eu fui ofensivo, mas eu quero aqui colocar tudo aos seus pés e te pedir, me dá uma chance, pelo menos, de ter o mínimo para me manter vivo. E aí, esse texto fala muito bem a reação do pai. O pai conheceu o filho à distância, no modo como ele andava, o pai já correu até ele, já o abraçou, já se alegrou. Coisa que Deus faz conosco como pai o tempo inteiro. Ele conhece o nosso jeito de andar, de vestir, de falar, de orar, de chorar, de se rebelar. Ele está nos olhando, ele está nos observando todo o tempo. E no menor sinal de arrependimento, no menor sinal que damos ao nosso Deus de que estamos tentando retornar à condição perdida de filho,
Ele vem ao nosso encontro, ele nos abraça exatamente como nós estamos. Muitas vezes sujos, mal vestidos, mal cheirosos por conta do pecado e às vezes até irreconhecível para a nossa família e para a nossa comunidade, mas não para o nosso Pai. O nosso Pai nos conhece de dentro para fora. E todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, pode ter certeza, no menor sinal Ele virá com grande força de amor para nos resgatar. Foi assim com o texto de Lucas 15, verso 11 ao 32, foi assim com o filho perdido, com o filho pródigo, é assim com cada um de nós nos dias de hoje. Você precisa retornar à posição de filho de Deus. Se em algum momento da sua jornada você perdeu essa condição, pare tudo hoje mesmo, corra, volte ao seio da sua família, reconhecendo a sua paternidade. Em outro aspecto, em outro ponto de observação, talvez você não tenha sido esse filho imaturo que pegou a herança e foi embora, mas você tenha sido, até aqui, o filho que ficou. O filho fiel, o filho trabalhador, o filho que ficou junto do Pai, o filho que tem trabalhado pelo reino, o filho que tem se doado ao Deus Pai. E aí, em momentos que você vê Deus abençoando com o perdão outras pessoas que têm errado e você fica machucado com isso, eu quero te chamar uma reflexão hoje. Olha o que o pai disse para o filho. Quando esse filho fiel viu o pai honrando o filho que tinha ido embora e voltou, ele ficou magoado. Talvez você tenha ficado magoado na sua jornada com alguém que foi embora, abandonou tudo e todos, bagunçou geral e quando voltou foi recebido com grande alegria. Talvez você tenha ficado triste, talvez você tenha se sentido injustiçado quanto a isso. Mas olha o que o texto fala, olha o que o pai disse para o filho. Filho, você está comigo o tempo todo. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é seu. O pai estava dizendo, filho, não são coisas, não é uma condição social, não são bens. Filho, você me tem o tempo inteiro. O pai estava chamando aquele filho fiel a observar o que era realmente importante. E sabe o que é realmente importante? É olhar para o nosso Deus como sendo o nosso Pai. Confiar a nossa vida inteiramente a Ele. Mesmo que você seja o que errou, ou talvez você seja o que nunca errou dessa forma. Não importa de que lado você esteja, o que é importante é que você amadureça, que você entenda que ter Deus como seu Pai é tudo que você pode ter de mais importante e relevante. E olhando para esse exemplo desse pai, dessa paternidade, desse Deus Pai que nos ensina sobre todas essas coisas, nós, como pais humanos, carnais, que temos a bênção de ter a nossa aljava cheia de flechas, como a palavra diz, né? Os nossos filhos são como flechas em nossa aljava, os nossos filhos são a nossa coroa. Talvez hoje você esteja aí comemorando aí o seu dia porque você tem filhos, ou talvez você esteja aí lembrando do seu pai paterno, talvez ele já não esteja com você aqui nessa terra, mas eu quero te incentivar nesse dia, nesse exato momento, a olhar para o Deus Pai e receber dele todo o ensino, todo o perdão, todo o suprimento emocional e espiritual que você precisa e dar um belo sorriso diante de Deus, dizendo: muito obrigado, meu Deus, por ser o meu Pai, por confiar a mim as tuas coisas, por confiar a mim o teu reino, mesmo eu sendo tão falho. Obrigado, meu Pai, pela sua paciência. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por estar conosco o tempo todo, Pai. Obrigado por não desistir nem do filho pródigo, nem do filho fiel. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai e sabe como tratar com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que você seja abençoado nesse dia, nessa hora, com essa palavra, essa reflexão, e que você tenha hoje um excelente dia entendendo e ressignificando o que é ser um pai e o que é ter um pai. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.